a todos. A minha internet tá meio ruim, então já adianto que, como é de praxe nesse nosso contexto pandêmico, caso trave ou não dê para me ouvir, vocês dão um grito aí, ou não sei, qualquer coisa. E, enfim. Eu vou compartilhar eu escrevi também um texto, mais ou menos pensando o tempo aqui. Então, vou avançando aqui e qualquer problema vocês me dizem. Bom, meus slides estão em inglês e eu vou lendo aqui em português. Boa noite a todos e todas. É um prazer poder apresentar algumas inquietações e reflexões neste que é um evento de tamanha importância para os estudos persianos e pragmatistas. E já indo direto ao ponto e retomando o título do trabalho, que foi pensado e discutido junto com a minha orientadora, a professora Maria Eunice, Efeitos do Digital na Conduta, uma investigação à luz do pragmatismo. Eu afirmo que a nossa proposta é tentar esboçar alguma caracterização da noção de digital inspirados na máxima pragmática persiana. Então, partindo de uma análise filosófica e disciplinar em torno do termo digital, a gente elaborou a seguinte questão: quais consequências pragmáticas na conduta podem ser extraídas na tentativa de esclarecer o conceito de digital? As relações humanas, cada vez mais mediadas por tecnologias digitais, mostravam-se como uma tendência já há alguns anos. E com a situação pandêmica da Covid-19, em que nos isolarmos fisicamente tornou-se medida de segurança, aprofundamos-nos ainda mais nas possibilidades do mundo digital e habituamos-nos aos seus termos, suas restrições e aos seus méritos. Ora, é também graças às tecnologias digitais que estamos nos comunicando de modo cada vez mais imersivo com pessoas das mais diversas localidades do Brasil e do mundo, muitas vezes quase em tempo real. Parece-me coerente afirmar que nós, humanos, que utilizamos de tecnologias digitais, nunca estivemos tão interconectados, mais distantes fisicamente uns dos outros e presos às telas frias de nossos computadores e smartphones. Parece que tais conexões digitais são insuficientes em algo, pois ainda somos seres de carne e osso que nos movemos e ocupamos espaços. Já há 1 ano e meio estudando, fazendo reuniões e tendo aulas através de plataformas como Meet e Zoom, no fim do dia, ao desligar o notebook e olhar para a tela escura, é o reflexo de alguém sentado sozinho no seu escritório que eu vejo. Sou eu. As aparentes divagações de cunho pessoal não são compartilhadas aqui sem motivo. A minha intenção é já delinear e indicando atos que, no contexto de relações digitais, são amplamente tidos como comuns, rotineiros, coletivos, e que, a meu ver, indicam uma tendência, ou talvez até um projeto, que impliquem drásticas mudanças na conduta humana. Imagino que alguns de vocês tenham ouvido falar do metaverso, que pessoalmente eu vejo como uma nova proposta distópica, posta como cortina de fumaça pelo Facebook, mas o que o metaverso parece indicar não é o que Zuckerberg vem prometendo, ou seja, possibilidade de conexões diversas e encontros entre as pessoas, mas sim a exaltação à ausência da presença física e biológica das pessoas. Notem que a própria noção de estar presente no contexto digital denota algo distinto do que rotineiramente se entendia por presença. Ora, estamos ou não estamos presentes aqui agora? O estar próximo e o estar digital criam modos distintos de conexão em que um não substitui o outro. No máximo, eles se complementam. Mas no contexto contemporâneo, as conexões digitais, que pressupõem uma distância física, têm se tornado centrais nos modos humanos de se relacionar, para quem tem acesso, lógico, às tecnologias digitais, né? Mas o que é digital? Apesar de ser um termo rotineiramente utilizado, o seu significado nem sempre é expresso de uma maneira filosoficamente satisfatória. Há, sim, definições técnicas que vinculam o digital à ideia de dígitos binários, como também há caracterizações de senso comum, que, por exemplo, concebem o digital em contraste com o físico. Digital, no contexto contemporâneo, no sentido técnico, descreve sistemas que geram, registram, armazenam e processam dados binários, ou seja, informações que são expressas em séries de zeros e uns. Os computadores e smartphones são fundamentalmente máquinas digitais, pois processam informações que foram codificadas como valores positivos, 1, ou não positivos, 0, que são os bits. E as combinações de bits formam bytes, que servem como base para os sistemas computacionais. Esses sistemas binários, aparentemente simples, podem ser usados para representar quantidades imensas de dados,
como números, letras, imagens e ou sons. São utilizados, inclusive, para possibilitar nosso, entre aspas, encontro aqui hoje, em que a imagem e voz que vocês percebem agora, como minha, são representações mediadas por estruturas binárias. Há um conto antigo do escritor inglês Ian Forster que eu sempre gosto de citar. O título do conto é The Machine Stops, e entre os diversos trechos interessantes desse texto, que é datado de 1909, logo no início é narrada a seguinte situação. Uma mulher, sentada numa poltrona, isolada em um quarto sem janelas, que por meio de um dispositivo em forma de placa portátil, semelhante a uma tela, vê e conversa instantaneamente com seu filho que está do outro lado do mundo. E aí, no curso do diálogo, o jovem diz: eu quero que você venha e me veja. Mas eu consigo te ver, exclamou ela. O que mais você quer? Eu quero te ver não através da máquina, disse Kuno. Eu quero conversar com você não através da fatigante máquina. Oh, cale-se, disse sua mãe, vagamente chocada. Você não deve dizer nada contra a máquina. Por que não? Ninguém deve. Ah, você fala como se um Deus tivesse feito a máquina, exclamou o outro. Acredito que você ora para ela quando está infeliz. A máquina é muito, mas não é tudo. Eu vejo algo parecido com você nessa placa, mas eu não vejo você. Eu ouço algo parecido com você através desse telefone, mas eu não ouço você. É por isso que eu quero que você venha. Venha e fique comigo. Faça-me uma visita. Assim poderemos nos encontrar cara a cara e falar sobre as esperanças que estão em minha mente. Fim de citação. Atualmente, mais de um século depois da publicação do texto de Forster, as relações comunicacionais humanas, mediadas e dependentes de tecnologias digitais, tornaram-se habituais, passando despercebidas no nosso dia a dia. E, tão habituados que estamos às máquinas digitais, é importante considerarmos como real algo que Forster apenas imaginava, que as relações entre humanos, quando estruturadas através de tecnologias digitais, limitam a experiência do encontro. Enfim, há uma crescente centralidade do digital no modo como as relações humanas contemporâneas de usuários de tecnologias de informação e comunicação têm se estruturado. E é nesse contexto que buscamos esboçar uma caracterização do termo digital à luz da máxima pragmática. A máxima pragmática começou a ser elaborada por Peirce em 1878 e foi sendo aprimorada até meados de 1905. Peirce propõe essa máxima a fim de estabelecer critérios de verificação experimental para o esclarecimento de conceitos. É nesse sentido que Peirce sugere que consideremos os efeitos que o objeto de nossa concepção podem concebivelmente ter sobre a conduta, de modo que a concepção desses efeitos seja a concepção do objeto. Ou, para trazer as próprias palavras de Peirce, em uma citação clássica do texto Como Tornar Nossas Ideias Claras, de 1878, aqui em português, em tradução do professor Ivo, citando, considere quais efeitos que consideravelmente poderiam ter consequências práticas, concebemos ter o objeto de nossa concepção. Então, a concepção destes efeitos é o todo de nossa concepção do objeto. Fim de citação. A fim de evidenciar o que Peirce entende por consequências práticas, trago uma breve citação também do professor Ivo, e aí citando, na medida mesma em que a concepção de um objeto se consuma na totalidade dos efeitos concebíveis sobre a conduta, o enunciado da máxima sugere que o significado daquela concepção é o modo geral como a conduta humana é por ela moldada. Insistindo na definição da máxima, por entendê-la como complexa, apresento também uma citação do querido professor Lauro, que entende a máxima como um conselho a ser seguido para se aproximar de um ideal. Para ele, a máxima pragmática fundamentalmente aconselha a que tenhamos os olhos voltados para o futuro quando tentarmos esclarecer nossos conceitos. Para tanto, devemos antecipar imaginativamente as consequências práticas possíveis de serem derivadas daquela representação. O elenco dessas consequências constituirá a própria concepção do objeto e, consequentemente, a definição menos equívoca possível do conceito. Fim de citação. Ainda em seu texto, Como Tornar Nossas Ideias Claras, Peirce apresenta dois exemplos relativamente simples de aplicação de sua máxima. Ele tenta, então, esclarecer os conceitos de duro e de peso. Em relação à dureza, Peirce alega, citando, o que queremos dizer ao chamar uma coisa de dura? Evidentemente, significa que ela não será arranhada por muitas outras substâncias. Do mesmo modo,
Preocupado em determinar os efeitos concebíveis sobre a noção de peso, Peirce nos diz, aí citando também, dizer que um corpo é pesado significa simplesmente que, na ausência de uma força oposta, cairá. Retomando nossa questão inicial e seguindo as sugestões de Peirce, pensemos sobre quais consequências pragmáticas na conduta podem ser extraídas quando na tentativa de esclarecer o conceito de digital. Talvez um primeiro efeito do digital na conduta seja que ele pressupõe uma certa distância, ou seja, a presença física, situada e incorporada, é dispensável. Seja conversando com algum amigo ou parente do outro lado do mundo, ou mandando um WhatsApp para alguém do outro cômodo. Em regra, as relações digitais pressupõem um certo distanciamento físico. Isso possibilita tanto que encontremos com pessoas em diferentes cidades ou países, mas também dá margem a hábitos que dispensam a presença situada, o que, eventualmente, pode gerar confusão, como perfis falsos no Twitter, que disparam automaticamente mensagens, ou também pessoas mal intencionadas se passando por outros na internet. Outra característica ou efeito do digital na conduta vai além da expansão de possibilidades de comunicação que dispensam as limitações do espaço físico, mas diz respeito à própria aceleração de hábitos humanos por influência da dinâmica digital. Antigamente, nos tempos das cartas, havia paciência e o tempo de resposta era algo moroso. A própria velocidade de conexão da internet, em seu início, exigia uma paciência e tempo que atualmente parecemos não mais ter. Hoje, queremos tudo para agora. E mesmo assim, as 24 horas do dia parecem não ser suficientes. Mesmo sendo as mesmas 24 horas de sempre. As mensagens chegam ao seu destinatário quase em tempo real. Nossos produtos e alimentos chegam em nossas casas poucas horas depois de pedirmos através de um app. Vemo-nos e conversamos nessa sala com poucos milissegundos de atraso, eu espero. Os feeds das redes sociais estão sempre prontos para, ininterruptamente, fornecer todo o conteúdo que você tiver capacidade de consumir. E esses conteúdos não precisam ter conexões ou serem relacionados. Basta que te mantenham ali, rolando aquele feed, despendendo seu tempo naquela plataforma. A atenção fica dispersa e a relação de consumo torna-se excessivamente passiva. Em seu texto, Algumas Consequências das Quatro Incapacidades, de 1868, o Peirce esboça uma caracterização de atenção como, aí citando, o poder pelo qual um pensamento, num dado momento, é ligado e relacionado a outro pensamento num outro momento. Fim de citação. Parece-nos que na esfera digital, em que não necessariamente há conexão entre os assuntos que ali aparecem, a atenção é prejudicada, pois com frequência pode não haver ligação ou relação entre os assuntos e conteúdos visualizados. A sequência de assuntos e conteúdos do feed é posta pelo algoritmo apenas para manter a pessoa ali, consumindo sem parar. A dinâmica acelerada e saturada de conteúdos, a nosso ver, afeta também a própria constituição da atenção humana. E indo um pouco mais além, e caminhando para a conclusão, podemos dizer também que o digital pressupõe o registro, a análise, venda e compartilhamento das suas, entre aspas, pegadas digitais. Dinâmica essa que fundamenta os lucros bilionários das Big Techs. As ações digitais deixam marcas digitais que são utilizadas em feedback para moldar ou afetar o comportamento dos, entre aspas, usuários. Bom, em síntese, buscando pensar os efeitos concebíveis da dinâmica digital sobre a conduta, concluímos aqui com as seguintes hipóteses, lógico, abertas à discussão e revisão. A primeira, H1, a dinâmica de relações digitais induz hábitos que dispensam a presencialidade como elemento fundante ou possibilitador da comunicação entre usuários das tecnologias digitais. H2, as relações digitais acabam por constituir hábitos acelerados que geram consequências para além do âmbito digital. A3, a dinâmica acelerativa, imediatista e com critério de relevância postos pelas Big Techs afetam e prejudicam a atenção humana. E o último, H4, por fim, toda interação digital deixa um registro que pode ser utilizado, reutilizado e vendido para finalidades diversas, não importando, em regra, a vontade do usuário. Mais do que aparelhos técnicos inofensivos que adotamos para conduzir melhor nossas vidas, as tecnologias de informação e comunicação estruturam dinâmicas de ação que estimulam hábitos específicos em seus usuários. Nossa intenção foi esboçar hipóteses sobre como tais tecnologias digitais afetam a conduta daqueles que delas participam.
São reflexões introdutórias, abertas à revisão, mas que, a nosso ver, cabem também à filosofia desenvolver. Aí estão as referências que foram citadas aqui hoje, e é isso. Muito obrigado.